Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Comissão Política, é sempre assim, todos os domingos, depois do Jornal da Noite da MBC, fazemos este espaço de reflexão semanal sobre os principais temas que marcaram a semana. E, por caso desta edição, continuaremos aqui a fazer uma análise daquilo que são as manifestações e as paralisações que têm estado a acontecer nos últimos dias. O presidente, o candidato, digamos, o candidato presidencial do movimento Podemos anunciou a quarta fase, essa fase subdividida em etapas, que terminou na última sexta-feira com um grande movimento de panelanço, é assim que se chamou o movimento, durante uma hora, que foi um pouco por todo o país, com especial enfoque para a cidade de Maputo, que é uma situação inédita, digamos assim, nunca vivida na escala que se viveu na última sexta-feira, e em torno dessas questões, e acima de tudo olhar para como é que nós desbloqueamos essa situação. Há muitos atores políticos que defendem a necessidade do diálogo, mas até hoje não há passos concretos do diálogo político para resolver esta situação. E para analisar melhor este tema, temos aqui nos nossos estúdios o professor António Cipriano, a quem desde já agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios, e também o jornalista Luís Nhachote. É com estas duas figuras conhecidas, de bastante mérito, que com elas iremos procurar trazer algumas luzes sobre como é que Moçambique consegue resolver este problema, esta crise político-constitucional que emerge do problema das eleições, que estranhamente o próprio Conselho Constitucional até hoje ainda não validou os resultados eleitorais. Portanto, mais de um mês depois dos moçambicanos terem sido chamados às urnas, ainda estamos no processo de validação e proclamação dos resultados, que ainda não foi feito pelo Conselho Constitucional. Ao longo destes 30 dias, só para ter uma ideia, os nossos telespectadores e internautas, realizaram-se eleições no Botsuana, o presidente tomou posse, realizaram-se eleições em outros países, aqui nas Maurícias também realizaram-se eleições, já há vencedores, já tomaram posse. Portanto, a situação moçambicana também é uma questão que vamos também discutir, assim, como é que nós podemos tornar os nossos processos menos desgastantes. Por quanto mais tempo a situação parece tende também a ganhar contornos muito mais preocupantes. Eu começo por si. Luís Nhachote é jornalista de investigação, também correspondente de órgãos de comunicação internacional. A questão que eu coloco mesmo, como é que as pessoas fora de Moçambique olham para esta situação? Boa noite, uma vez mais, obrigado pelo convite, boa noite ao professor Cipriano. E a aparição é grande, de tal forma que a Moçambique continua a fazer headline das notícias e está na primeira página, até nas últimas semanas teve duas primeiras páginas grandes do mundo sobre a situação e os receios que este outro público tem é que Moçambique possa replicar experiências muito mais de tragédias, como o caso que teve no Ruanda. E Moçambique, visto como é no Conselho das Nações, que é um país que tinha ultrapassado isso. Moçambique é visto como um país que teve a sua guerra dos 16 anos e depois os contentores sentaram-se e Moçambique passou a viver uma paz quase que duradoura, com algumas interrupções, é verdade, mas que dentro da sociedade moçambicana os atores souberam sentar para conversar e ultrapassar esses diferentes. Agora, o espectro que se mostra lá fora, sobretudo a violência policial e essa repressão às manifestações, parece corroborar um pouco com aquilo que vem se dizendo que é a questão do atual consulado não tolerar muito as questões do jogo democrático, não aceitar uma série de coisas. E isto vem decorrendo de uma série de eventos. Ano passado, por exemplo, para sermos mais claros, quando morreu o músico Azagaia, houve grandes confusões aqui porque as pessoas queriam manifestar. Essa questão do direito de manifestação é o business, está a ser o business da questão, está sendo olhado fora, nós estamos a ser olhados fora como um país que não consegue dar acesso aos moçambicanos ao exercício deste direito, que é um direito constitucional. Então, nós estamos muito bem na fotografia e há muitas preces para que muito rapidamente os moçambicanos consigam
encontrar os caminhos que já encontraram no passado para sentarem e conversarem, para que a gente não tenha situações como a que já tivemos no Ruanda, para fazer a referência. Professor, eu coloco também a mesma questão. Qual é a análise que faz? É professor, filósofo? A questão que eu quero perceber é como é que ele olha para esta situação que o país está a viver e quais são, na sua opinião, aquilo que podiam ser as saídas, porque de facto a situação tende a ganhar contornos cada vez mais preocupantes e alarmantes. O problema é só eleitoral ou a parte eleitoral também é uma parte de um problema mais estrutural que o país precisa resolver? Boa noite. Boa noite, Luís Anchote. Obrigado pelo convite. Olha, é preciso ter um pouco de frieza para fazer uma análise um pouco mais aprofundada e para compreender o que está a acontecer. Eu temo em dizer que estamos a viver, quer dizer, é um processo de rupturas sociais, ou seja, a nova questão social, porque eu não queria teorizar bastante, mas o problema é de que já no século XX, XIX e XX, os problemas sociais foram resolvidos através do salário, ou seja, da integração pelo trabalho. É que o fim do século XX, a questão salarial ou a condição salarial, ela começou também a sofrer uma certa erosão, de modo que uma literatura fala da emergência daqueles que são os desempregados instruídos, ou seja, mesmo ir à escola, ter formação, se antes significava a possibilidade da sua integração e o salário era a forma da pessoa poder viver. O fim do século XX marcou, ou a gente assistiu à emergência dos supernumerários, ou seja, do desempregado instruído, e que muitos estados viram-se com um problema de como resolver essa nova questão social. Eu penso que nós estamos nesse contexto da nova questão social e a questão eleitoral é um capítulo dentro deste processo, porque as pessoas estão a manifestar, seja porque o custo de vida está elevado, as pessoas estão a manifestar porque não têm emprego, as pessoas estão a manifestar porque não têm o que comer. E a questão eleitoral também veio agudizar já uma tensão social que a gente vivia mais, de uma forma um pouco mais camuflada. Então, resolver essas questões implica mesmo em termos medidas de políticas públicas ou à disposição para elaborar e implementar políticas públicas sociais que atendam às demandas dessas várias sociais que se vê excluídas do processo social. Não digo tanto que político, porque a gente tem aquela pressuposição de que pela política chegaremos a ter a parte ser resolvida. Então, a questão é como resolver essa nova questão social para atender às demandas desta população cada vez mais excluída, cada vez mais marginalizada e que não está a conseguir ter proveito da riqueza nacional. E depois vem a questão também eleitoral, que supõe-se que, havendo eleições, há uma possibilidade de colocar novos atores, e que esses atores, quiçá, possam resolver a questão social. Eu penso que a nossa questão de fundo, em primeiro lugar, é a questão social. E depois a questão eleitoral, ela veio agudizar já este clima de descontentamento que pairava no âmbito social. Essa é a minha... Exato. Eu também é jornalista, tem estado a acompanhar de perto esses movimentos. A minha questão que eu quero perceber esse movimento convocado por Venâncio Mondlane conta com uma adesão de muitas pessoas. E a questão que eu queria perceber de si, nas conversas, quem são essas pessoas, o que querem, porque há uma narrativa de não, são pessoas que estão a ser instrumentalizadas, são pessoas que estão a ser enganadas. É possível nós termos uma ideia de quem são essas pessoas mesmo? Eu creio que se nós formos francos, nós, nestes silêncios, nos dias em que se convoca que as pessoas não saiam de casa, por exemplo, e quando vemos na zona alta do cimento, na zona urbana que faz fronteira com a periferia, e muitos funcionários públicos, alegadamente por temerem violência, ficam em casa e estão a comunicar. Há uma mensagem no silêncio que está a ser passada para o regime, para o poder. E é preciso que essa mensagem tem que ser aceita e interpretada exatamente porque este rastilho, como diz bem o professor Cipriano, a questão política acaba por ser o leitmotiv. Mas há um problema que já há muito tempo está na sociedade moçambicana e que encontrou apenas no Venâncio Mondlane aquele que deflagrou o fogo. Foi ele que me pegou no rastilho e acendeu.
e estamos a ver isto tudo um pouco a nível nacional. Então, este silêncio que faz a cidade parecer fantasma, como nós vimos nos primeiros dias, das pessoas não irem, por exemplo, para o coração das finanças de Moçambique, que é na baixa da cidade, a zona de Preto Jato, onde estão os bancos comerciais, e vermos 2 dias de silêncio intenso. Há um recado há um recado que precisa de ser respondido, e este responde-se com medidas, porque esta questão dos polos, o polo dos que não têm e os que têm, é visível. Isso ficou muito visível, sobretudo com o assassinato dos advogados e mandatários, que ocorre numa fronteira. A Avenida Joaquim Chissano divide um extremo da pobreza, porque nós temos pobreza urbana, e os problemas da pobreza urbana, se não conheceram a sensibilidade de terem uma resolução a nível interno, mesmo nos micropoderes, chefe de quarteirão, com famílias desfavorecidas, como no Brasil há políticas de bolsa de família para dar alimentos. Aquelas pessoas que estão ali, quando chegam na praça da OMM e olham para a CUP, olham para a Somerschild, eles veem, ali estão os que têm. E nós, deste lado, que é uma fronteira muito tênue, nós somos aqueles que não temos. Então, há uma dialética aqui, há uma linguagem que está a falar aqui, mas tudo isso deriva dos problemas imensos da pobreza urbana, que é extremamente muito visível e que nunca houve, assim, por exemplo, planos diretores. Eu costumo dizer que a nossa burguesia é muito inculta. Temos classes burguesas aqui que têm dinheiro guardado, de certeza, em outros domicílios, que nunca pensaram, por exemplo, fazer bairros de expansão como as 5.000 casas de Intaca. E apropriarem-se daquelas zonas que podiam reassentar pessoas de Polana Caniço, de Machaquén, e expandir isto. Mas o que a gente vê nesses burguesias é o tipo de carro que eles conduzem e o sítio onde eles passam as férias, o sítio onde os seus filhos estudam. Porque nem aqui, porque não confiam nos próprios sistemas de educação, eles próprios. Então, há muitas coisas juntas e apenas o Venâncio encontrou nesta sua contestação este sentimento, e é isso que ele está a capitalizar. E há uma classe média, esta sobretudo de silêncio, também está a comunicar. Ela está a dizer alguma coisa. Uma questão que nós vimos na sexta-feira. Havia a questão das paralisações das fronteiras, tínhamos a situação da fronteira do Ressano, mais alguns na Chipanda, os portos, alguns por receio de abrir, estavam cerrados, as pessoas durante os caminhões, não estavam a meter caminhões lá. Mas a cidade estava calma. Mas à noite, depois daquela live, a questão do panelaço, isso não foi só no subúrbio, quer dizer, aqui na Júlio Nyerere. É essa comunicação. Como é que qualifica esses novos indignados? Estão também indignados, são excluídos essas pessoas, porque não querem que alguém governe a Júlio Nyerere, Eduardo Mondlane. Muito provavelmente estas pessoas estejam a dizer a quem está no comando, nas rédeas do poder, que nós vamos bater as panelas até que se manifeste e mostre de fato que está na liderança do país para que concilie. Olha, o presidente Nyusi já deu alguns sinais no passado muito interessantes. Um deles foi ir a Gorongosa para conversar com o Afonso Dhlakama. Ele subiu a Serra da Gorongosa com riscos de cair até ou ser picado com uma cobra, mas ele deu este sinal de ter ido lá. É verdade que um pouco atrás, tem outros momentos, quando foi a Santo Giro atrás de Dhlakama, parece que ia para o prender. Então, quer-me parecer que este esforço, esse desiderato que ele teve no passado, de aproximação, não quer ter agora com este contentor. Não há um interesse de estabelecer um diálogo. Então, estes panelaços é uma forma desta elite da classe média, sobretudo, de dizer, olha, nós estamos solidários àqueles que são os mais desfavorecidos, àqueles que não têm nada, porque enquanto não, nós também temos que mostrar que estamos solidários a eles, porque são aqueles que olham para nós todos, mas nós também estamos a dizer que estamos com eles. Eu penso que é um pouco desta resposta que é passada nesses panelaços, dessas pessoas que diz de Eduardo Mondlane ao Bairro Triunfo, como nós podemos ver ontem. Professor, falava aqui também dessa questão dos novos dos desempregados instruídos. E uma coisa, de facto, é uma pessoa certamente tem melhores dados de informação que eu, é especialista em educação. E se formos a ver, de fato,
podemos discutir a qualidade, mas nos últimos 50 anos, de fato, houve um grande esforço de garantir educação para todos, principalmente esta lei da expansão do ensino. Mas há um dado econômico que falava que o economista Egas Daniel que me alarmou. Ele falava que anualmente em Moçambique entram as pessoas prontas para trabalhar. São mais de 500 mil pessoas por ano. E a nossa economia só consegue absorver 30 mil. Então, não, essas pessoas, portanto, quando olhamos para Venâncio Mondlane, há uma ideia de que é o líder. A questão que eu coloquei é que sem Venâncio Mondlane ou com uma outra pessoa na liderança, teríamos o mesmo resultado ou não? É isso que deve ser analisado friamente, porque parece que nós estamos numa situação de uma bipolarização. Ou você apoia tanto Venâncio Mondlane, ou você é contra, ou você apoia a Frelimo, ou você é contra, e que isto não ajuda de fato para a gente poder encontrar soluções para o país. Olha, Belmiro, além da educação, eu tenho o privilégio de fazer pesquisas em todo Moçambique, nas regiões mais recônditas de Moçambique. Conheço um pouco da realidade das pessoas de Moçambique. A questão não é com o Venâncio Mondlane ou sem o Venâncio Mondlane, a questão é quem for a governar deverá levar em consideração esses aspectos, porque são 500 mil formados, mas apenas o Moçambique, a sua economia, consegue absorver 30 mil, é para dizer que os 470 mil dos formados, eles efetivamente ficam, não digo na rua, mas caem no desemprego ou no emprego informal. É o que está a acontecer. Então, este problema não é só de Moçambique. Repito, embora Moçambique tenha tido o seu processo próprio que levou a isto, mas é um problema quase generalizado dos países da periferia do capitalismo. E que, se não, como dizia Nhanchote, se não tem medidas concretas, ok? Quem for a governar, medidas concretas, poderemos acabar no futuro de uma ilusão, daqui a 5, 10, 15 anos, vendo que, afinal de contas, que os nossos problemas não foram resolvidos e poderemos ter novas convulsões sociais, para perceber o Belmiro. Então, a questão é esta aí. Esses 470 mil, o que é que nós faremos com eles? Porque, por ano. Vamos somando. Porque as políticas de emprego, aliás, há dias tivemos uma conferência no Dom Bosco, depois um professor brasileiro estava a falar. O problema, ele critica muito a questão do empreendedorismo. Empreendedorismo, no fundo, que sendo uma solução que, no fundo, é uma fuga para frente. Porque não é uma desresponsabilização do Estado. É uma fuga para frente. Eu já escrevi isso algumas vezes. Que, olha, o empreendedorismo quer dizer o empresário. Quer ser empreendedor, quer dizer ser empresário. Então, é possível que em Moçambique 430 mil pessoas sejam empresárias de si próprias. Então, o empreendedorismo, no fundo, é uma fuga para frente à medida em que o discurso do autoemprego, por exemplo, o autoemprego também é responsabilizar o indivíduo pelo seu fracasso dentro do mercado e não uma resposta efetiva da parte do Estado, porque é o Estado que deve garantir as políticas de emprego. O emprego é um direito, sendo direito, é o dever do Estado promover emprego. Então, nós não podemos dizer que promovemos emprego através do autoemprego. Vimos aqui, numa das províncias, um candidato a governadora dizer que vou dar emprego através do autoemprego. Olha, esta é uma solução paliativa. Não vamos conseguir. Então, como fazer com que haja políticas de geração de emprego para uma economia frágil como a de Moçambique e que Moçambique está inserido de uma forma periférica na economia mundo. Moçambique sofre das consequências da política neoliberal que diz que, olha, que os pobres aguentem um pouco porque supostamente os benefícios dos programas de ajuste econômico serão bons a longo prazo. Ora, nós estamos desde 1987 à espera dos benefícios do programa de ajuste econômico. E dia após dia, Moçambique ainda continua fazendo dívidas e dívidas, de modo que nós, os moçambicanos, nós, os nossos filhos, netos e bisnetos, já nascem com dívidas. Então, isto aqui é um ciclo vicioso nesta nova condensação econômica. Não estou a falar aqui do agente externo, estamos a falar do Conselho das Nações, em que os países que assinaram a independência depois de 65, da periferia do capitalismo, entraram no neocolonialismo econômico e nós estamos a falar da independência econômica, mas não conseguimos dizer como é que faremos esta tal independência econômica de modo que efetivamente consigamos produzir aquilo que produzimos aqui em Moçambique não seja destinado boa parte para o pagamento do serviço da dívida pública, da dívida externa.
Então, são questões muito complexas que qualquer governante deve ter os pés no chão para poder responder, repito, à nova questão social. Caso contrário, nós vamos passar de ciclos em ciclos de conversa social. Mas eu colocava, por exemplo, falávamos aqui da questão dessa questão do neoliberalismo, a questão dos ajustamentos, que sempre, quando olhamos para quando chegam aqui aqueles senhores das pastas do FMI, sempre estão muito preocupados em falar de ajustamento macroeconômico, enfim. Mas a minha questão é verdade que essa economia não tem conseguido gerar oportunidades para todos. Mas há pessoas que de fato têm grandes oportunidades, que têm grandes negócios. E a questão que eu queria colocar, olhando para aquela... Ontem, na sexta-feira, nós vimos um novo movimento, ou seja, nunca tínhamos visto uma simbiose entre a periferia e o centro, entre os abastados e os excluídos. Qual é a análise que faz com essas pessoas daqui, da Julius Nyerere, dos Triunfo, que também estavam envolvidos nos panelanços? Qual é a mensagem que essas pessoas procuram nos trazer? A gente já falou uma parte, então vamos uma mensagem. Mas também veja uma coisa, eu posso estar errado, não quero ser injusto com as pessoas, porque no fundo, falamos de abastados, mas quantos são os abastados? E nós sabemos que aqui na África, nossa família é alargada. Mesmo o abastado tem um sobrinho, um neto, sei lá, primo, que vive na periferia e que esse abastado, vez em conta, é obrigado a ajudar a este primo. Então, é um pouco uma ilusão pensar que quem está na Julius Nyerere está, de fato, totalmente bem, e sabendo que nós temos 70% de pessoas na área rural e que a nossa proveniência é rural, ainda temos familiares na área rural e que essa família também está dentro desses manifestantes. E, quiçá, no final do mês, eu que sou abastado, não sou eu, o abastado da Julius Nyerere, tende a financiar a sobrevivência deste familiar. Então, para dizer de que estes excluídos, no fundo, também constituem uma ameaça para essa classe média dita abastada. E ela tem de se proteger de alguma forma. Tocando a Espanha, como dizia aqui o Nhashot, é uma forma de chamar a atenção de que, olha, precisamos de encontrar solução. Pode não ser uma solidariedade pela causa, mas também pela prevenção de que, olha, qualquer dia o nosso bem-estar poderá ser abalado e que nós precisamos de encontrar uma solução. Então vamos tocar panela como forma de pressão, de modo que encontremos soluções, de modo que este movimento não nos afete a nós aqui, que supostamente estamos seguros, enquanto no fundo nossa segurança é virtual. Porque também é possível haver segurança, de forma a ver, o professor conhece muito bem o Brasil, viveu lá. Quando falamos do Brasil, Rio de Janeiro, os ricos praticamente vivem também engaiolados, são em grades, aqueles condomínios, estão rodeados por aquelas favelas. Há um risco real de Moçambique, a cidade de Maputo, olhar para Moçambique, ser isso aí. Mas ontem à noite no Triunfo, por exemplo, foi isto, porque quem estava a bater... Eu estava vendo os vídeos. Sim. Quem estava a bater no Triunfo não eram os habitantes da classe do Triunfo. Sim. São daqueles que... Porque o Triunfo supostamente esconde uma realidade. Sim. A parte frontal é uma parte toda muito elitizada, mas atrás do Triunfo, da Escola do Triunfo, ainda continuam os nativos. Ainda não venderam os terrenos, não é um processo de expulsão que está acontecendo. Não diria expulsão. De substituição. Eu acho. Os pobres, donos daqui, estão a ser expulsos, digamos, daquela coisa. Tu tens uma pequena riqueza no meio do mar de pobreza. Sim. Esta é a realidade do Triunfo, é a realidade da Polana Caniço, a dita Somachilde 2. É que tu, depois das novas bombas, não quero dizer bomba para não fazer publicidade, a Polana Caniço continua é o esquelene. Então tu estás a viver o limiar da riqueza com o limiar... E os manifestantes já têm estado a subir da pobreza. A subir para chegar perto daqueles semáforos. Mas no Triunfo, eu vi as imagens, não eram pessoas daquelas casas de luxo. São pessoas, o pessoal, os pobres do Triunfo, que andaram a marchar pelas ruas do Triunfo, a incomodar a elite do Triunfo. Então, estás a perceber? O problema qual é? É este da convivência entre nós que estamos supostamente bem e aqueles que estão mal. Então, se eu não sou solidário com esses, amanhã este movimento vai acabar em minha casa. Então, no fundo, a mensagem não tanto de apoio, porque pode haver quem apoia, porque nós não sabemos o que vai na cabeça de cada um, mas pode ser a mensagem que, olha, precisamos de encontrar uma solução. Então, vamos aumentar o barulho. O barulho é para quê? Para nos ouvirem, de modo que sejam ouvidos e encontremos uma solução, de modo que o país saia dessa crise, porque o prolongar dessa crise está a afetar a todos psicologicamente, não só financeiramente. O fato de ficar em casa uma semana
com medo de sair, isto psicologicamente afeta a nós todos. Além da questão econômica, as pessoas estão a perder os seus postos de trabalho, os pequenos empresários que vivem de pequenos negócios terão dificuldade de começar a pagar salário para o mês de dezembro, novembro, por exemplo, mas dezembro, novembro. Então, a questão, mas no fundo, há uma questão psicológica muito séria que estamos a afetar nós todos, mesmo quem está no triunfo na sua televisão. Porque alguém fica sentado de manhã até à noite, dia seguinte de manhã até à noite. Só nos tempos da Covid que isso foi possível, mas no tempo da Covid tinha Netflix. Agora, com a internet sendo reduzida, então, psicologicamente, isso afeta as pessoas, então queremos encontrar uma solução. No fundo, penso eu, posso estar errado, também é uma forma de escape. Olha, precisamos de encontrar um escape para esta situação que está a atingir níveis muito sombrios e com o risco, aliás, já estamos numa ruptura social e que essa ruptura pode se agravar e para consertar no futuro, poderemos ter muitos problemas como os traumas que isto poderá trazer-nos traumas sociais muito sérios, porque as pessoas estão se odiando, a violência, tanto policial como o shot, quanto também a violência dos manifestantes, está a aumentar. Quando as pessoas não dialogam, a única solução é a última ratio, é a violência, que em nada ajuda, porque estão a ficar crianças órfãs, estão a ficar mulheres viúvas, então é mais um grupo de vulneráveis que está a vir à tona, tanto da parte da polícia, porque um polícia morto é um pai de família, sendo pai de família, deixa órfãos e viúvas. Um civil morto pode ser um pai de família, deixa viúvas e órfãos. E isto, você tem órfãos tanto da parte da polícia, órfãos da parte da população. Temos mais um grupo de vulneráveis que já a nossa polícia social não consegue atendê-los. Então, é porque ao tocar em panelas pode ser o sinal de que, olha, precisamos de sentar e resolver este problema quanto mais cedo para evitarmos que a barbárie se imponha em Moçambique. Exato. Vamos neste momento obedecer o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte, onde vamos procurar também encontrar aqui, discutir um pouco do ponto de vista de soluções. Como é que nós, como país, podemos, como o senhor dizia nesta primeira parte, que o país já encontrou soluções, aparentemente mais difíceis, e chegamos a conclusões, acordos foram cumpridos, não foi, mas chegamos a algum acordo. Qual é a dificuldade desta vez? Então nós voltamos dentro de instantes para discutir essa parte. Até já. Campanha promo de publicidades da MBC-TV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBC-TV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBC-TV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Saudações, está no ar a edição... Feche o seu dia bem informado com o Jornal da Noite. Com uma equipa de jornalistas dedicados, garantimos que você não perca nenhum detalhe do que acontece no país e no mundo. graus de mínima de 15. Somos a sua companhia de confiança. MBC, conectando o mundo. Boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do programa Comissão Política. Estamos a analisar aqui os impactos e, acima de tudo, como é que Moçambique pode resolver esta crise político-eleitoral, mas também foi avançada aqui, também social, ou seja, essa crise vem dar visibilidade a um problema social que o país vive. Fiz aqui referência na primeira parte, de acordo com os economistas, o país coloca anualmente mais de 500 mil jovens para o mercado, mas o nosso mercado de emprego só consegue absorver 30 mil. Ou seja, temos aí 470 mil pessoas que o Estado, as empresas não sabem o que fazer com elas. Portanto, eu queria voltar consigo nessa segunda parte. Falávamos aqui deste aqui exemplo de soluções que no passado foram experimentadas. Desta vez, na sua opinião, há um grupo de personalidades aqui que apareceram com uma proposta do manifesto e todos os religiosos falam aqui da necessidade do diálogo. Mas por que não está a dar o primeiro passo? Não está a organizar comissões concretas, vão reunir com o presidente Nilson, vão reunir com o Partido Frelimo, vão reunir com o Podemos, vão reunir com o Forquilha, com o Momad. Por que não estamos a ver essas movimentações? É tudo muito mais virtual. Por quê?
parece-me que há uma expectativa que é gerada pelo medo, este medo, e cada dia que passa é um dia perdido, um dia de atraso, um dia de mais danos. Então, eu quando peguei no exemplo do presidente Inhosse ter ido a Gorongosa, eu penso que para quem quer sair de uma forma airosa de 10 anos de governação, acho que são os melhores momentos que o presidente tem, estes de ser o primeiro a vir a terreiro e dizer, olha, o que ele quer, queremos falar, nós queremos conversar, mas há um resguardar neste momento, que são posições que já foram emanadas, de que até que os órgãos eleitorais, o Tribunal Constitucional se proclame, então é preciso esperar os órgãos. Mas esta questão de esperar os órgãos já não funciona muito, porque por causa da realidade que a gente tem. Eu estava a ver ontem um reitor, penso que é da Universidade Católica em Nampula, que fala da questão da verdade, que é preciso que se respeite a verdade e de conhecermos a verdade, que essa verdade vai nos libertar. Este modelo eleitoral, este modelo que a gente tem de composição do colégio eleitoral, para mim já está esgotado, e a manter-nos nos termos em que temos, nós vamos continuar a ter esse ciclo de problemas. A RENAMO, se o Conselho Constitucional validar os resultados nos termos em que está, o que vai acontecer é que a composição da CNN passa a ter Podemos, a composição do Conselho Constitucional também passa a ter Podemos e Frelimo. Então, esta coisa da paridade, enquanto a gente está à procura de modelos profissionais, já falamos um pouco mais disso, está esgotado. Então nós precisamos deste convênio, mas precisamos que o pai da nação seja o primeiro a vir a terreiro. É preciso amassar o coração do Venâncio Mondlane. Ele está ferido, está magoado no âmago, perdeu Elvino Dias, uma pessoa que esteve com galhardia a bater-se com ele, e foi morto, sobretudo, por estar a defender as suas causas. Então, o coração do homem que está magoado, e ele já capturou a essência também dos muitos oprimidos da sociedade moçambicana, é isso que ele está a capitalizar neste momento. Alguém dizia-me ontem, um grande escritor, dizia-me, olha, Luís Nhanchote, é assim, falamos sábado, domingo, segunda e terça, porque na terça o Venâncio vai dar uma ordem fica em casa mais 5 dias ou vamos sair à rua para manifestar. Então aproveita a comprar o pão, a dobrar e a duplicar, porque o comando neste momento, a pessoa que está a falar e está a ser ouvida é um contestatário desta coisa. Então, até que imagina o que vai dizer o Conselho Constitucional que não seja favorável ao Venâncio Mondlane. Nós corremos o risco aqui de ter uma explosão. E os sinais que estiverem sendo emitidos são extremamente perigosos, Belmiro. Nós estamos a ver mapeamento nas redes sociais, satélites, atualização, identificação de pessoas, e vimos o que aconteceu em Ações. Então, nós não podemos, cada dia que passa é um dia perdido, e isso não é bom. Eu acho que está no momento de despirmos. É preciso que a gente tenha que despir da nossa arrogância também, e encontrarmos no fundo aquilo que é a nossa humildade. Algumas coisas, eu falei há dias, eu não acho sensato aquela coisa que eu vi o presidente no dia que a CNN anuncia os resultados, porque isso também são as pequenas achas para a fogueira. Doa quem doer. O que isso quer dizer? Doa quem doer. Um jogo que acaba de terminar, o árbitro dá o resultado, e o árbitro até diz, para os resultados houve discrepância, há urnas que têm mais votos para candidato presidencial, e ali, tenho que dizer, acho que temos que esperar que esse problema seja resolvido. Não podemos ter um jogo em que o próprio árbitro reconhece que o jogo não foi limpo, não houve transparência. Agora, um dos contentores, que é, por acaso, o presidente do partido que se diz que ganhou como ganhou, está a dizer que doa quem doer. Então, é atiçarmos mais achas à fogueira. Quando nós precisamos no final de qualquer que seja o jogo, não subestimarmos ou humilharmos o nosso adversário. Temos que apertar a mão do nosso contentor. É para perder, fica para o próximo jogo, meu. Treina mais. Não é qualquerizamos, humilhamos, asfixiamos. Tudo isto foi um combustível que vem sendo atiçado ao tempo, e o resultado é que ninguém confia nos órgãos eleitorais. Quando vemos pessoas que andaram com mobiles para fazer recenseamentos noturnos, clandestinos, e a Procuradoria da República não representou essas pessoas na barra dos tribunais,
Mas a mesma Procuradoria já identificou 206 pessoas que estiveram... Então, sem justiça justa, nós vamos continuar a ter esse problema. Nós precisamos que deixemos até ao chão das coisas. E eu apelo até que não é preciso que a gente vá bater portas da Igreja Católica, como fizemos no passado, e tivemos que ir à Itália. Nós temos essa capacidade. Temos que aprender dos exemplos do passado, como é que a gente resolveu os problemas. Temos que ir buscar aquele conhecimento, aquele saber, como é que foi que a gente resolveu isto. Foi assim. Agora, na base de superioridade, arrogância, nós não vamos resolver. Vamos ter um extremo de um lado a apelar à calma e um outro extremo do outro lado a apelar à violência. E confluência de violência com violência, o resultado é estão a morrer pessoas todos os dias. Professor, eu também coloco a mesma questão. A questão do... Fala-se muito da questão do diálogo. Temos estado a ouvir muitos atores políticos a apelar para o diálogo. Mas o diálogo não está a acontecer. Temos estado a ver um grupo radicalizar cada vez mais os seus convites para as manifestações, ameaçando até algumas pessoas que entendem que não são do seu campo político, identificar as suas casas, identificar a sua família, identificar a sua esposa, a sua namorada. Uma situação quase de um policiamento sério. E do outro lado também estamos a encontrar um grupo de extremados. Não, isto aqui é uma solução militar, policial, gás lacrimogêneo, chambocada, são balas. Quer dizer, mas o diálogo, quando costuma-se dizer que os moçambicanos aprenderam muito com a guerra dos 16 anos. Será que aprendemos mesmo? Eu acho que sim, aprendemos. Não quero acreditar que saímos de Roma ou saímos de cenas de guerra sem nada aprendermos. Também isso, não. Eu como aluno que não vai para a escola, por mais que esteja negativa, aprendo alguma coisa. Alguma coisa ficou e é preciso potenciar. Eu concordarei com o Inhaxota a questão da humildade, não é? Porque a crise é social, é política, mas também é uma crise ética, crise de sociabilidade. Em que sentido? Quando nós começamos a humilhar o outro sente-se diminuído. E uma vez diminuído, ele a todo custo quer mostrar a sua masculinidade. Então este é um dos problemas que nós temos aqui em Moçambique, apelar às pessoas que andam nos Facebooks a lançarem impropérios para os outros. Eu acho que isso não ajuda muito para que a gente chegue ao diálogo, porque a gente também tem que criar as condições de possibilidade para o diálogo. Esse é o primeiro ponto, as condições efetivas para um diálogo efetivo, o que eu chamo um diálogo livre de manipulações, em que as pessoas, aquilo que dizem, é efetivamente aquilo que querem fazer, e não a pessoa dizer uma coisa e querer fazer algo diferente. Então, o nosso problema é este, encontrar uma plataforma em que o que eu falo é efetivamente aquilo que pretendo fazer, e não haver dissenso. Este é outro ponto. Segundo ponto, o Inhaxota falou de verdade, e aludindo ao padre Felipe Sungo, o reitor da Católica, é que nós estamos aqui num conflito de várias verdades. Então, no meio de várias verdades, porque tanto os venancistas têm a sua verdade, quanto os da Frelimo também têm a sua própria verdade. Então, o que vem a ser a verdade? Não existe uma verdade absoluta, estamos no meio de verdades relativas, num contexto da crise da própria verdade. Então, há uma radicalização das verdades. É só lembrar o Dom Jaime, por que não há diálogo? Dom Jaime descreveu aquele livro, A Paz dos Moçambicanos. O que ele disse? Que podemos tocar todos os batuques, mas ninguém vai querer ouvir. Enquanto nós não queremos ouvir, os batuques sempre vão continuar a serem tocados. Os panelaços também é a forma de fazer um barulho, para dizer que enquanto o panelaço é um barulho que nós não queremos ouvir o que vocês estão a dizer para nós. Então é preciso primeiro as pessoas parem para ouvir, e depois de ouvir, vamos sentar para a gente poder conversar. Então, o que falta é a criação das condições de porta de diálogo, e num contexto, além da crise da verdade e da crise ética, também nós temos o problema da crise da legitimação das instituições. As instituições estão a perderam a sua credibilidade, mesmo aquelas ditas reservas morais da sociedade também estão a perder a própria credibilidade. Então, nós temos um descrédito das instituições, descrédito das reservas morais, então devemos encontrar outra forma, encontrar outras entidades, encontrar outras pessoas que possam mediar o nosso diálogo dentro de Moçambique. Então, aquilo que dizia Nguenha, uma terceira via é possível, sim, é possível. Há pessoas que não estão nem no apocalipse, de que está tudo mal, também não estão integradas, mas tentam analisar de uma forma dialética as questões, o que implica tanto daqueles que estão a apoiar Venâncio Mondlane uma concessão, uma cedência,
tanto quanto do partido no poder também cedência para encontrar o meio termo. O que nos falta aqui é, de fato, o meio termo. Por quê? Cada um tem a sua verdade. Então, se cada um defender a sua verdade de forma radical, dificilmente nós chegamos ao consenso. Como diz Nhanchote, as pessoas sempre vão morrer e vão morrer. Precisamos de encontrar uma plataforma, ceder em alguns aspectos e para chegar aos consensos, o que pressupõe desarmar as mentes. Nhanchote, uma das questões, falávamos aqui da questão do discurso extremado e na necessidade também de que eventualmente para o presidente Nyusi liderar esta frente, está de saída, precisa deixar mais um legado. Mas é uma questão que também os membros da FRIM têm estado a dizer, e provavelmente por alguma razão, não. Os venancistas costumam dizer que este país é nosso, salvo Moçambique, tem sido esse lema, mas os membros da FRIM também dizem, não, mas também este país é também nosso, e nós também votamos. Ou seja, como é que nós compatibilizamos essas duas dimensões? Há membros da FRIM, muitos deles de uma forma honesta, fizeram campanha e acreditam, obviamente, que o seu candidato, o seu partido venceu. E há, mesmo com aqueles números anunciados pela CNE. E há outros que faz parte do grupo que não, vocês não ganharam, roubaram votos. A minha questão, no fundo, é: e qual é a solução que nós temos? Há quem diz, vamos anular os resultados. Há quem diz que a minha questão é: essas pessoas que também o país é deles, não têm direito também de serem ouvidas. Quem deve ser ouvido é apenas o grupo venancista. É a questão dos extremos. Neste momento, a voz mais audível é esta, deste extremo do venancismo, de que o país é nosso. E este grito está a meter medo aos outros, está a meter medo, e é isto que está a rolar. Se vocês que dizem que têm 70%, por que não saem para celebrar? E esses não querem sair para celebrar porque sabem que é confrontação. É um convite a uma confrontação total. Então, este espectro do combate já está montado, os dados estão. E o que acontece? Os peões, como no jogo de xadrez, são os primeiros a cair. Então, no tabuleiro de xadrez, que é um jogo muito interessante, são as figuras que estão lá atrás, os torres, os bispos, o rei e a rainha, que são os últimos a caírem neste jogo, continuam a mandar os peões para a frente do tabuleiro. E é preciso encontrar um meio termo, é preciso que se pare o jogo, que se pare estas ameaças, que se pare este terrorismo psicológico. E se nós estragarmos este país, para onde é que nós iremos e de onde é que nós vamos começar? Eu, a caminho daqui para este programa esta noite, dei-me com uma situação que não conhecia por usar outros caminhos. Numa das principais avenidas deste país, na extensão da Júlia Sinharé, já não temos semáforos. Como é que amanhã, quando voltarmos à normalidade, vamos reclamar de muitas dificuldades, mas a meio destes alegados protestos também há um campo fértil da marginalização, do vandalismo, que está a tomar conta e campo. E é por isso que esses martelanços acabam por levar essas pessoas que se diz que bateram as panelas aqui na Júlia Sinharé, porque também já têm sido deparados com situações de serem abanados nos seus carros. Então, há uma confrontação que está aqui no ar entre esses que têm um pouco e aqueles que não têm nada. E esses que não têm nada acham que aqueles têm porque estão dentro de um status quo. Então, é preciso amainarmos os ânimos o mais rapidamente possível. É preciso que se convoque uma Conferência Nacional. Eu acho que muito mais do que o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, que se reuniu alegadamente por questões mais de segurança. Isto é um problema político, precisa de soluções políticas. Muito mais de problema de fórum militar. E depois a desproporcionalidade, que é uma outra coisa incrível. Moçambique está há 7 anos com sangue a chorar na Cabo Delgado. Nós nunca vimos a força do Estado naqueles níveis. Esta força toda que o Estado nos mostra, se metesse em Cabo Delgado, quer nos parecer que nós teríamos tido sucesso na luta contra o terrorismo, porque íamos mostrar a presença do nosso Estado. Quando vemos que há uma força desproporcional que é colocada ao serviço da repressão, parece-me que fica a parecer que a manutenção do poder é a todo custo e que esta coisa eleitoral aqui não é chamada. Então, o cenário não é muito bonito. Precisamos mesmo de ser a chão das coisas muito rapidamente. Eu creio que a questão que levanta o professor Cipriano,
as nossas reservas, ditas reservas morais, também perderam credibilidade. Ontem vimos o escritor Miyakoto ser praticamente um pouco vilipendiado por ali. Por quê? Porque para parte da sociedade durante o tempo em que há outros eventos, convulsões sociais, discriminação, isto aqui, onde vocês costumam ficar? É como se vocês ficassem do lado do opressor. Hoje vem falar de legalidade de manifestações, de ordem, e quis atrelar a ordem dos advogados para poder emanar a sua opinião. Ficou no ar o aspecto que não. Por que não emanas a tua opinião? Com o quilate que tem, com o peso social que ele tem, não precisar de... A ordem dos advogados tem estado a prestar um papel extraordinário na construção do nosso Estado de Direito Democrático. Então, não é preciso que ela seja apelada pelo escritor A, B ou C para que ela faça isto ou aquilo. Então, na sua opinião, há uma ideia da sociedade de que essas elites, escritores, estão a ser, sentem o seu conforto, o seu bem-estar, a ser ameaçados por essa onda dos manifestantes que ameaçam tomar a cidade. Sem dúvidas, sem dúvidas. Nós sabemos como é que é o processo de distribuição de riqueza aqui em Moçambique. Nós sabemos, é só olhar para os concursos públicos, depois vemos os boletins da República, vamos encontrar um a um e a gente vê. E vemos aqueles que andam aí a reclamar há muito tempo que tem concorrido e não ganha. A sua empresa não ganha porque o apelido não é muito sonante e não é muito bem conhecido no establishment, mas a partir do momento que começam a emergir aqueles nomes de fato, que até parece que estamos a caminho de gerações de sangue azul aqui. E é assim que a gente vê a progressão de uns e dos outros. Professor, também, nós falou aqui da questão da verdade, e eu quero... Quando nós falamos da questão da verdade, mas temos ainda resultados pendentes, ou seja, os resultados, para todos os efeitos, ainda não foram validados nem proclamados. E tem havido um movimento também que diz, não, nós temos que aguardar pelo Conselho Constitucional. Sabendo nós que o Conselho Constitucional profere acórdãos definitivos e irrecorríveis. A minha questão que eu coloco é esperar pelo Conselho Constitucional para procurar soluções políticas para este drama social que nós estamos a viver. Não é muito arriscado se o Conselho Constitucional, conforme o senhor disse aqui, aparecer com uma decisão que não é lá muito favorável, digamos, a este grupo numeroso representado por Venâncio Mondlane. Então, qual é a sua opinião, professor? Dialogamos agora ou esperamos pelo Conselho Constitucional? Mas o diálogo social, como nós dissemos aqui, são duas questões que eu falei no princípio. É uma questão social, que é a nova questão social, a ruptura social, e que a questão política ela veio como se fosse a pólvora, que fosse o catalisador. Então, o diálogo agora, em primeiro lugar, tem que ser o diálogo em torno da questão social. As pessoas que estão a reclamar, não estão só a reclamar o problema das eleições, mas também estão a reivindicar as suas questões sociais. Então, o diálogo político-social é fundamental enquanto estamos neste processo de homologação desses resultados. Eu penso que não é algo mutuamente excludente. Precisamos dialogar como moçambicanos, que afinal de contas, quais são os nós de estrangulamento de ciências sociais que nós estamos a assistir, porque esses manifestantes já mostraram, boa parte deles, que o problema deles não é tanto quanto a política, mas é um problema social e que o Venâncio, como disse o Nhanchote, está apenas a catalisar aquilo, quer dizer, ele está, o intelectual orgânico, está a fazer o quê? A captar os problemas e está a apresentá-los, e que a parte das eleições foi apenas um capítulo, não apenas mais um capítulo que veio agudizar. Então, precisamos de dialogar com moçambicanos em torno das questões que estão sendo levantadas pelos manifestantes, que são também questões socioeconômicas. Então, como é que nós podemos refundar este país? 2, precisamos dialogar também enquanto esperamos que o Conselho Constitucional vá homologar. Aliás, acho que o Venâncio nesse dia tem falado de que, olha, está fazendo uma pressão, quer dizer, fazer manifestação para ele é uma pressão antes que o Conselho Constitucional homologue os resultados, para ver se há um bom senso por parte dos juízes. Então, se é pressão, seja uma pressão sem violência, ok? Quer dizer, pressão, cada um faz pressão como quiser, é legítimo sim, sem violência, mas também, mesmo assim, repito, há questões sociais que precisamos de uma forma sensata, com humildade. Aliás, há uma outra coisa, Belmiro. Parece-me que os dados dizem que houve um grande número de abstenções. Sim.
Para dizer que há um grupo que nem se identifica nem com uns, nem com os outros. E é a maioria que não foi votar. A maioria não votou. A maioria não votou. Então, devemos também pensar nesta maioria que não se identifica nem com um lado, nem com o outro lado, e que simplesmente disse que não vai votar. Pode estar a bater panelas de solidariedade. Então, o que fazer com esta maioria também? Então, silenciosa e absteve-se. Absteve. Não participou. Nós temos 3 grupos aqui. O grupo dos financistas, o grupo do Partido Frelimo, que penso que o maior confronto é este, e depois temos o terceiro grupo que nesta cá, nesta acolá. Devemos levar também em consideração as demandas deste grupo que não se identificou e que é a maioria que não foi votar. Mas, professor, eu pegando o teu próprio... Temos notado um silêncio das chamadas elites intelectuais. Qual é o papel dos intelectuais nesta situação que nós estamos a viver? Não estão silenciosos. O Manifesto Cidadão, que agora estão com mais de 700 a 700 assinaturas, é um indicador de que os intelectuais estão preocupados, estão querendo encontrar uma nova via, uma terceira via, com essa Conferência Nacional, de modo a discutir o país. A Conferência Nacional não é uma coisa tão distante. Não. Até a Conferência ainda temos Estado. Mas o fato dos intelectuais terem se pronunciado a dizer, olha, Manifesto Cidadão, temos algumas propostas, lá tem mais 7 pontos. Já é um ponto de partida para aqueles que tomam decisões dos corredores pegarem isto aqui, quem sabe, olha, venham para cá vocês, o que vocês querem dizer com isso e como podemos fazer de uma forma um pouco mais urgente para encontrar uma solução. Mas pelo menos é se manifestar. Os intelectuais não ficarão calados. Só que as pessoas pensam ser intelectual hoje é você apoiar a ala financista, caso contrário você não é mais intelectual, ou se você apoia a Frelimo, então você é anti-intelectual. Não é bem assim, essa bipolaridade não nos ajuda. Então ser intelectual também é compreender os fatos e ter a cabeça fria e dizer, olha, ok, compreendemos que há irregularidades aqui e acolá. Agora, qual a solução que seja aglutinadora e não uma disfuncional? Eu coloco outra questão, Nhashot. Falavas muito dessa questão do Conselho Constitucional. Acha que, a minha volta assim, o Conselho Constitucional tem condições, digamos, para proferir uma decisão que, mais do que ir ao encontro das demandas dos partidos concorrentes, preserve a paz e, acima de tudo, garanta que os superiores interesses do país sejam de facto defendidos? Vai estar em jogo também a questão da formação que eles têm, dos créditos que eles têm, da ciência que eles têm. E se acordam a obedecer a princípios científicos e não políticos, eles terão que fazer aquilo que a consciência os mande fazer. Se for obedecer às paridades, como há de ser, porque vai-se votar ao voto vencido, ao voto de protesto, então vai vincar um acórdão político e aí voltaremos ao início provavelmente de anúncio de novos confrontos. Então eles estão numa situação extremamente delicada. Eu creio que o bom senso entre eles, como pessoas que são todos doutores da lei, terá que pesar muito e pode ser a única oportunidade que eles tenham de fazer história, com um acórdão em que a sociedade possa olhar e dizer, finalmente há aqui algo que nos devolve a esperança. É possível confiar-se numa instituição que se despiu de togas políticas e usou a ciência e a justiça justa com base naquilo que seriam as evidências, porque se for como no ano passado, é por isso que há desconfiança, em que eles fazem apuramento de votos, tiram votos de um lado e distribuem para o outro lado, então vão voltar a cair no ridículo e nós não teremos coragem de dizer aos nossos filhos para estudarem direito em Moçambique, porque diremos a eles que o direito em Moçambique é um curso político, não é científico, infelizmente. Professor, também para fecharmos, eu colocava a mesma questão. A questão de mais do que representarmos partidos, representarmos facções, há um país por defender. Há a estabilidade de um país. Há a necessidade de garantir que, de facto, este Moçambique, de facto, continue, no mínimo,
unido como nós conhecemos, porque vemos em outros países, os países desintegraram-se por causa de processos políticos. Temos estado a ver, por exemplo, o Quênia está mergulhado sempre em problemas de violência política que depois desembocam em questões étnicas. A minha questão é, acredita que o Conselho Constitucional será de fato o fiel intérprete dos interesses nacionais? A minha questão aqui, quer dizer, não é e quais são os interesses nacionais? Quem vai me perguntar, mas qual é o interesse nacional? Não, porque primeiro eu penso que o supremo interesse nacional é o da paz. Mas como é que se faz isso? É dizer que a Frelimo não ganhou eleições? Mas não, você está a fazer a paz? Sabe o Belmiro, o que eu dizia antes é que... Porque voltamos para a fação, pelo que eu vejo. Sim, o que eu dizia antes é que eu preciso de cedência de ambas as partes. Acho que isto é fundamental. Mas na lei também tem que se fazer uma cedência. Não, cedência de ambas as partes. Hoje temos o Conselho Constitucional, tem uma questão legal, sim. Não é eu acreditar, mas eu digo que a bola está jogada do lado do Conselho Constitucional. Cabe ao Conselho Constitucional, de fato, dizer aquilo que deve dizer, segundo a sua consciência. Cabe ao Conselho Constitucional. Com base nos factos, né? Não sei se com base nos factos, porque, como eu disse antes, estamos diante de instituições, não só o Conselho Constitucional. A instituição família está desacreditada, a instituição escola está desacreditada. Quase todas as instituições estão a sofrer de crise de legitimidade e não escapa ao Conselho Constitucional. Então, como ele poderá restaurar a sua respectiva legitimidade? Olha, é uma questão, agora não é uma questão técnica, é uma questão política, porque tecnicamente falando, nós não vamos encontrar soluções. Agora, politicamente falando, é possível, de fato, encontrar soluções. Afinal de contas, a política visa o que? Visa a boa vida, a felicidade dos cidadãos. Então, o que nós queremos é que as pessoas vivam felizes, as pessoas vivam em paz. Você falava aqui da questão da classe média. A classe média tem as quintas lá nos bairros. Lá. Essa população está nos bairros lá, conhece as quintas dele. Com os satélites agora, também correm o risco das suas quintas serem devoradas nos bairros. Então, há uma questão política que vai além da questão técnica e que o Conselho Constitucional vai ponderar e vai encontrar soluções dentro da questão técnica e ver o que é viável para Moçambique. Exato. Se calhar, só para fechar, mas um minuto, não sei se assistiram à entrevista do professor Mazur. E uma das questões que ele colocou que eu fiquei a refletir durante a semana é que contar votos é uma questão técnica, não é política. Olha, não, é política. Sim, que entendeu? É o contrário. Como é que é isso? Ele falou por experiência própria. Conta ou analisa. A questão do fundo é... Ele falou por experiência própria de fatos que ele tem vivido, porque ele foi o nosso primeiro presidente da Comissão Nacional de Eleições. Mas ali ele tinha apoio das Nações Unidas, foi um contexto diferente. Ele conhece a gênese do problema, porque da eleição de 99, em que ele esteve a presidir... Assim, 94. A eleição de 94, para a eleição de 99, e a CNN tem uma coisa interessante aqui. Quase todas as presidências foram ocupadas ou por sheiks, ou por bispos, ou mas por por quê? Qual é a análise? Acho que isso é vantajoso. É questão de a tentar mostrar... transformar uma espécie de cena, dizia Mazanga outra vez, a CNN não é uma igreja. Esse contexto, acha que é benéfico, ou isso ajuda também a desacreditar as... Falamos aqui da crise de legitimidade. Querem parecer que esses líderes religiosos acabam saindo desses órgãos gravemente corroídos do ponto de vista da sua dignidade como pessoas, primeiro, mas também afetam a própria congregação de que eles vêm. Infelizmente, porque o José Belmiro sabe, porque passou pela CNN. Mas eu não sou chefe, não sou padre. Tá bem. É que quem trata da questão até chegar à CNN é um processo. O José Belmiro conhece toda a sociedade, sabe. Então, eu creio que a figura do presidente da CNN acaba por ficar beliscada, porque tem que dirimir ou participar num processo, de legitimar um processo do qual ele não conhece muito do que aconteceu em todo o processo que antecedeu até chegar àquela mesa de deliberação. Para falar sinceramente, ele tem muito pouco poder do ponto de vista de... Ele praticamente não participa na elaboração daqueles documentos. Então, por isso que é para fechar com o seu professor. Também essa questão de os votos serem políticos e técnicos. Bom, isso quem falou foi o Brasil, mas... Mas é só homólogo da academia. É meu homólogo da academia, mas ele falou, como disse, e achou que talvez com base no conhecimento da causa. Dizendo para nós que a contagem de votos é político. Para mim é técnico, mas para ele é político. É muito profundo, quer dizer, o voto tem que ser analisado, não é contado. Antes de contar temos que analisar a tendência, interpretar, mas é seletivo.
Heitor Bembe não queria dizer isso. Exato, eu queria mesmo agradecer a presença de todos. Foi mesmo um debate muito animado, mas também muito profundo e reflexivo em torno daquilo que são os desafios que o país tem pela frente. O nosso desejo é que, de facto, o Conselho Constitucional, mas também a classe política no geral, a sociedade, possamos trabalhar juntos, todos, para que Moçambique reencontre rapidamente os caminhos da paz e da estabilidade. Boa noite, até a próxima.